Meus amigos e amigas do Futebolês, hoje vamos ter uma entrevista exclusiva com o presidente do Ceará, Robinson de Castro. Legal a gente estar junto, Robinson, pelo menos conversar sobre coisas do Ceará sempre é interessante, e num momento como esse, onde o Ceará tem um novo treinador, né? O Lúcio Gonzalez. É um prazer ter você conosco no Futebolês. Prazer meu, Danilo, estou à disposição para a gente bater esse papo. Falando sobre o Lúcio, presidente, uma grande indagação geral da torcida é como se chegou ao nome dele, já que ele não era um treinador, né, que estivesse no mercado, ele está iniciando basicamente a carreira dele pelo Ceará. Como é que vocês chegaram a pensar no Lúcio e entender que era uma boa contratação? Não, primeiro a gente não pensou em nomes, a gente pensou em perfis. Qual o perfil do treinador que a gente queria? Estabeleceu depois de uma discussão ampla, né? Olhando para o nosso grupo, olhando para as experiências que tivemos esse ano, que seria um perfil de um treinador que tivesse liderança nata, não a liderança porque está sob o comando institucional, mas uma liderança nata, alguém que fosse admirado, que fosse respeitado realmente, que tivesse o conhecimento muito bom do Campeonato Brasileiro, alguém que convive com o Campeonato Brasileiro, não alguém que viesse aqui e fosse se adaptar, não há tempo para isso. E terceiro, alguém que tivesse conteúdo, mas que também não viesse para tentar criar uma mecânica de jogo muito complexa, porque também não há tempo para isso, que pudesse pragmatizar, pudesse fazer suas variações, podia utilizar suas ideias, mas que tivesse a percepção de que precisa pragmatizar, a gente precisa de atalhos, nós precisamos, né, vencer jogos. E nessa concepção a gente começou a ver todo o mercado nacional e até internacional, mas sempre olhando para esses pré-requisitos e debatendo com pessoas que trabalharam com esses profissionais, para extrair realmente qual é a característica daquele que a gente está conversando, se ela se reflete naquele perfil que a gente estabeleceu. E dentro desse processo, em um determinado momento, nós recebemos a informação de que o Lúcio queria assumir o Ceará. E aí, do mesmo jeito que todo mundo se espantaria, nós também, Lúcio Gonzalez, esse cara é um cara diferente, vamos estudar. Quando fomos interpretar quem era o Lúcio Gonzalez, tudo que a gente estava esperando ouvir dos demais treinadores, nós ouvimos do Lúcio, né? Tudo, né? Primeiro, um líder nato, isso é inegável. A carreira, a história, onde passou, todos têm um respeito muito grande pelo Lúcio, e ele sempre foi um cara vencedor porque onde ele chegava, ele trazia a mentalidade e liderava o processo para isso, dentro de campo e inclusive com auxiliar também. A questão de conhecer o Campeonato Brasileiro, conhece muito bem, jogou, foi atleta do Atlético Paranaense, disputando essa competição que nós estamos disputando. Então conhece os estádios, as culturas, os adversários, enfim, conhece o campeonato, conhece a logística, já teve que vir para o Nordeste, teve que, enfim, circular o Brasil inteiro e sabe das dificuldades que estar à frente de um clube nordestino, enfrentando toda a logística e qualquer outro clube que enfrenta adversários de regiões diferentes. E a terceira, com relação ao conteúdo, que era a única coisa que a gente precisava se assegurar, que não estava óbvio. Aí, conversando também com essas pessoas, todos a gente conversou e eram pessoas, assim, diria até assim, com renome no cenário nacional, que trabalharam com ele, pessoas que têm respaldo para falar. Todos diziam, esse está pronto, esse é o cara, nós somos fã desse rapaz, esse rapaz aí é um cara que tem, além de ser um líder nato, é um cara que tem um conteúdo muito grande, se preparou para isso, tal. Inclusive pessoas do Atlético Paranaense, onde ele passou, diziam, era para ter sido nosso treinador. Não foi porque não quis, em um determinado momento, em face de estar ali na conclusão do seu curso. E que insistiram muito quando ele pediu para sair, para que ele continuasse no clube. E os motivos que ele saiu são motivos ordem pessoal, particular, eu sei quais foram, né? Mas todos lamentam muito a saída dele. Ele estava se preparando para assumir algum clube na Argentina ou no Equador, tinha alguns convites, 2 convites para a Argentina e Equador. E a gente, na curiosidade, acabamos marcando um encontro com ele em São Paulo, estava indo para o jogo para enfrentar o Bragantino. E a gente chegou no aeroporto de Congonhas, marcamos um almoço com eles, o almoço acabou se transformando numa reunião, foi quase 4 horas de conversa, e ele chegou pronto para a reunião, chegou demonstrando que conhecia muito do Ceará, conhecia muito do elenco, da logística, das dificuldades,
acompanhando os jogos, dizendo quais ajustes achavam que deviam ser feitos no time, como é que ele poderia equilibrar, como é que ele iria trabalhar a questão tática, como é que ele simplificaria, isso tudo partindo dele. Então, tudo coincidindo com o que a gente imaginava, ele nos falando como se estivesse participando das nossas reuniões, por exemplo. E aí nós, na curiosidade, perguntamos, sim, mas tu tem equipe, tu vai vir com auxiliares? E aí quando ele nos relatou que os auxiliares deles, estavam em um clube importante e que eles sairiam para ir com ele, para acompanhá-lo, já estavam fechados para eventualmente, para até esses clubes que eu citei anteriormente, da gente no Equador, nós percebemos então que ele estava pronto para assumir um desafio de um clube de futebol e com características que são muito difíceis de você encontrar, não só em treinadores, mas também em dirigentes e até em jogadores, uma coisa chamada liderança nata. Isso é algo muito raro no futebol hoje. Aliás, isso é raro no mundo. Nós estamos com carência, com uma crise de líderes, isso é a grande realidade. E você ter esse cara com as referências que tiveram e a importância que ele teve no Atlético Paranaense, nas conquistas da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, para ajudar o Atlético Paranaense a mudar de patamar, não só fora de campo, mas dentro de campo, e como eles reconhecem no Lúcio, ele sendo um pilar desse processo, a gente fez a opção por ele e convicção de que ele seria o nome. Foi uma convicção de quem participou do processo. E não foram poucos os nomes que nós conversamos. Conversamos com muita gente, com muitos treinadores e conversamos com pessoas que trabalhavam com esses treinadores. Então, foi feito realmente um diagnóstico e vamos dizer assim, no filtro, o Lúcio passou e estamos convictos, mesmo sendo o primeiro trabalho, mesmo sendo risco, como seria risco trazer qualquer um, porque futebol não é a ciência exata, mas a preocupação do torcedor também foi com o Dorival Júnior. Quando eu trouxe o Dorival Júnior, ele estava há 2 anos sem trabalhar, diziam, ultrapassado, retranqueiro, e está desempregado há 2 anos, não arruma emprego. E eu disse, não, nós estudamos o Dorival, ele não é retranqueiro, que a gente viu os trabalhos deles, ele não é ultrapassado, porque conversamos com pessoas que trabalharam com ele, e ele estava desempregado por uma questão particular. Então, foi vencido esse processo e deixou aqui o Ceará, um trabalho sensacional, né? Está repetindo, inclusive, hoje no clube que ele é comandante, mostrando que às vezes as primeiras impressões não quer dizer que são as mais seguras. Nós nos aprofundamos. Nós podemos até errar, mas pode ter certeza, nós aprofundamos na escolha. Entendendo como é o processo do futebol, vocês tinham o Marquinhos saiu, né, num domingo. E eu tenho certeza que naquela noite vocês já começaram a pensar em nomes. A gente entende que o processo do futebol, obviamente, é esse, né? De buscar logo os nomes e de ir conversando com caso a caso. Surgiram muitos nomes, né? Que o Ceará teria tentado. Você basicamente não chegou a falar nome a nome. Estou tentando esse, estou tentando aquele, mas esses nomes surgiram. Quais eram realidades? O Ceará realmente tentou e buscou e realmente não deu certo, e por quê? Eu diria que nós sondamos muita gente falando, mas sondar não significa que você estava interessado, você queria conhecer, não foi entender. Proposta, né? Alguns nomes a gente tinha convicção que poderiam assumir essa posição, né? Mas eram nomes que já tinham, inclusive, parado, não estavam mais atuando, não iriam mais trabalhar do futebol. Boa parte deles estava assim nessa situação, outros estavam com enganches burocráticos, mas eu diria assim, numa lista assim, de treinadores que realmente não vieram, não foi nem por negativo ao clube, mas por não estar mais apto, não estar mais interessado. Os demais que nós procuramos, em torno de 20 nomes ou 25 nomes, nós analisamos, não é que a gente convidou 25 nomes, tá? Nós analisamos 25 nomes, dos 25 eu diria que 4, no máximo 5, poderiam se encaixar dentro do que a gente queria. Vocês procuraram, como você disse, nomes fora, né? Os nomes de fora tinham uma questão de que, você queria alguém que tivesse em algum momento trabalhado no Brasil, mas talvez não estivessem trabalhando agora. Então, talvez esse fator fosse o negativo, mas tem a experiência, um fator positivo. Já o Lúcio tem conhecimento de agora, do Brasil, mas ele não trabalhou como treinador, fator negativo. Qual foi aquele fator final que chegou a informação a você, você disse, não, isso aqui a gente precisa. Isso aqui determina, por exemplo, a contratação dele. A forma como as pessoas que trabalharam com ele falam dele é algo, assim, eu diria para você assim, diferente do tudo que eu ouvia quando alguém recomenda alguém. As pessoas falavam nele com ênfase, falavam nele com energia. As pessoas não cansavam de falar bem dele.
e de dizer, esse está pronto. E não eram quaisquer pessoas, não era uma pessoa que eram pessoas relevantes no futebol, pessoas que certamente estariam nos... Possível citar alguém? Eu quero evitar isso porque é chato, né? Daqui a pouco fica ruim porque o outro lado não quer se expor e tal. Foram conversas particulares, tá? Mas eu diria, conversamos com um cara que era um grande diretor técnico do Brasil, conversamos com um grande executivo do Brasil e conversamos com um grande dirigente do Brasil, que trabalharam diretamente com ele. Além do que, quando as notícias saíam que ele estava vindo para o Ceará e ainda não tinha sido anunciado, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que trabalhavam com ele, dizendo, olha, esse aí, parabéns, esse é o cara certo. Esse é o cara certo. Então, quem conviveu, quem trabalhou, quem fez parte de equipe que ele esteve junto, todos referendaram, não só pela pessoa, mas para o cargo. Então, essas pessoas aí, elas, vamos dizer assim, nos deram a segurança de saber que ele poderia entregar um conteúdo que a gente precisa, porque a liderança é nata, o conhecimento do futebol brasileiro também. A nossa dúvida com ele em relação ao que ele poderia entregar. Será que ele teria a didática? Será que ele teria a capacidade de fazer o trabalho de campo com condições pragmáticas que a gente queria e de forma simplificada nesse momento de transição, enquanto ele está chegando, até que o time realmente possa absorver algumas novas ideias dele dentro de um campeonato em que a gente agora tem que colocar o carro nos trilhos. Superado isso, não tivemos nenhuma dúvida. Ele seria o escolhido. Quando você traz um outro técnico, obviamente há um risco, mas como você falou, quando há um outro técnico, você pode olhar para a carreira dele, né? Pelo que ele construiu, a forma dele ser, como é que vai ser o time, vai ser um time ofensivo, vai ser um time de toque de bola, vai ser um time retrancado. No caso do Lúcio, o trabalho dele vai começar a ser desenvolvido no Ceará, né? Mas ele está trazendo uma equipe. E esse risco, como é que você viu esse risco? Primeiro, uma equipe de qualidade que vem com ele não viria se não tivesse confiança no trabalho dele. Inclusive, profissionais estavam empregados e bem empregados. Não viriam. E outra coisa, não estavam empregados aqui num clube vizinho, não. Estavam empregados em países que eles têm seus familiares. Largarem aquilo ali, aquele projeto, para vir para o projeto do Lúcio, também é um sinal muito forte. Então, uma convergência muito grande de pessoas acreditando nele. E a confiança nossa também foi nesse sentido. Olha, eu vou fazer preciso de um médico. E às vezes tem um muito experiente e tem um mais jovem com não tanta experiência. Quem eu escolho? Aquele que me passar a confiança. É aquele que eu confio, aquele que me passou a possibilidade de confiança. O risco existirá, independente se for mais velho ou mais novo. Mas a confiança que ele nos passou e a confiança que as pessoas que trabalharam com ele nos passou, podem ter certeza, eu não tenho nenhuma dúvida de que fizemos a melhor escolha. Não significa que é garantia, mas significa que nós fomos muito criteriosos na escolha. Eram 16 jogos, né? Quando o Marquinhos saiu. Teve o primeiro jogo, o Red Bull, o Juca, Antonello, 15. E agora ficarão só 14 para o Lúcio, presidente. Como é que você observa isso? Era algo que vocês não gostariam, não queriam mais uma partida sem um novo treinador? Eu não vou entrar na questão do Juca, né? Acho que até, se a gente for olhar geral, conseguiu um bom resultado em Bragança Paulista. Poderia até ter sido a vitória, mas dentro do que o Ceará precisa, mais uma partida sem um novo treinador. Olha, eu esperaria 3, 4 jogos com o Juca. Não teria nenhum problema de deixar o Juca à frente do Ceará. Eu confio no Juca, acho que está fazendo um baita trabalho. Sim. Eu acho que o Juca chegará a ser um grande treinador e poderá ser um determinado treinador efetivo do Ceará ou de outro clube. Pelo que nós acompanhamos do Juca nessas últimas 2 semanas, o que ele demonstrou, eu digo assim, eu vi muita gente experiente fazer aqui, mas o que o Juca demonstrou para mim, o iniciante, me deu total confiança no trabalho dele. Fora da janela, mas se o jogador tiver encerrado o contrato dentro da janela, o clube brasileiro ainda pode inscrevê-lo, né? Dentro do momento de inscrição. Mas a gente não tem mais interesse de agregar nada ao elenco, acho que nosso elenco é robusto. Você tem 2 jogadores para cada posição de qualidade, né? E acho que precisa só mesmo a gente conseguir aqui criar o coletivo. Está faltando aqui a gente voltar a ter um time coletivo equilibrado, um time vibrante, né? Um time com confiança. E é importante por isso, eu digo, sei que tem muita pressão, a pressão interna é grande, porque eu também pressiono aqui dentro, eu tensiono aqui dentro, eu cobro dos atletas, e eu sei que tem a pressão externa que faz isso também,
Mas a hora agora não é de eu estar cobrando aqui dentro como eu cobrava, ou a externa está cobrando como estava cobrando. É a hora de apoiar. Nós estamos num momento de retomada. Está chegando um treinador novo, a gente precisa dar confiança, a gente precisa acreditar no novo trabalho, a gente precisa juntar aqui os cacos e vamos para frente, que vai ter muita coisa pela frente. Nós estamos a 2 pontos da zona, é isso? Mas nós estamos também muito longe de uma zona de Libertadores, estou dizendo aqui como uma lógica, talvez 5 pontos, né, ou algo assim. Então, ninguém sabe como vai ficar a pontuação. Então duas vitórias, você vai lá para cima. Qual seria o objetivo do Ceará agora? Pensando em que tem 15 jogos aí pela frente, um com o Juca, 14 com o Lúcio. O que é que o Ceará assim pensa, vamos chegar aqui, é isso que nós queremos, de mínimo, por exemplo? O Lúcio poderá dizer qual é o objetivo dele, na hora que ele foi entrevistado aqui. É arrojado. Quem foi campeão, quem foi vencedor, ele gosta de conquistar coisas grandes. Né? Já me falou. Os atletas têm também uma percepção deles, né? Individuais e as coletivas. A minha projeção é entregar ao final do campeonato uma posição melhor do que fizemos no ano anterior. Eu acho. Décimo primeiro. Então, se nós estivermos em décimo, primeira página na primeira página da tabela, eu acho que a gente alcança o nosso objetivo. O presidente deixou à disposição no Futebolês esse conteúdo exclusivo para que você deixe uma mensagem para o torcedor, talvez de pedir apoio, talvez de passar alguma informação que você ainda não passou, mas fica à disposição aí para você conversar com aqueles que acompanham o Futebolês. Não, acho que é isso. Acho que aqui é o momento de união, né? Acho que tem momento de cobrança, tem momento de protesto, tem um momento de insatisfação e tem um momento de acreditação. É o momento de acreditação. É o momento de você emprestar a sua acreditação ao projeto que vai se iniciar agora com o Lúcio Gonzalez. Então, torcer para que a gente consiga um grande resultado no final de semana com o Juca, que tem feito aí um grande trabalho. Agradeço o Juca pelo empenho, pelo profissionalismo, pela representatividade que ele deixou aqui no clube nesse momento que estivemos sem um comando. Ele assumiu isso para si, assumiu com excelência, né? E tenho certeza que com a chegada da comissão, todos juntos, nós vamos conseguir buscar um objetivo e quem sabe fazer algo surpreendente até o final do ano. Portanto, esse conteúdo exclusivo aqui do Futebolês com o presidente Robinson de Castro, e acho que tiramos todas as dúvidas sobre a contratação de Lúcio Gonzalez e como será o Ceará daqui para frente nessa temporada 2022. Aguardem por outros conteúdos exclusivos sempre aqui no Futebolês.